Oi pessoal, esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos ver alguns exemplos de bases em R2. Vamos relembrar o conceito de base visto no vídeo anterior. Um conjunto B formado pelos vetores V1, V2 até Vn é uma base de um espaço vetorial V se o conjunto B gera um espaço vetorial V e é linearmente independente. Como o conceito de base envolve o conceito de subespaço gerado e de independência linear, por isso é importante que antes de assistir a esse vídeo, vocês vejam o vídeo no qual são apresentados exemplos de subespaços gerados em R2 e o vídeo no qual nós analisamos a independência e dependência linear de alguns conjuntos de R2. O exemplo 1 nos diz que o conjunto B, formado pelos vetores 1, 0 e 0, 1, é base de R2. Bom, para o conjunto B ser base de R2, ele precisa gerar o R2 e ser linearmente independente. De fato, o conjunto B gera R2, porque qualquer vetor xy de R2 pode ser escrito como combinação linear dos vetores 1, 0, 0, 1 do conjunto B. O conjunto B também é linearmente independente, porque uma combinação linear dos vetores do conjunto B resultando no vetor nulo implica que todos os coeficientes da combinação linear são necessariamente iguais a zero. Vejam aqui a representação geométrica dos vetores V1 e V2 que compõem uma base B para o R2. Essa base, formada pelos vetores V1, 1, 0 e V2, 0, 1, é chamada de base canônica de R2. No exemplo 2, nós temos uma outra base para R2, que é o conjunto B, formado pelos vetores 1, 0 e 1, 1. De fato, esse conjunto é uma base de R2, porque ele gera o R2, já que qualquer vetor xy de R2 pode ser escrito como combinação linear dos vetores do conjunto B, e esse conjunto também é linearmente independente, porque uma combinação linear dos vetores do conjunto B resultando no vetor nulo implica que necessariamente todos os coeficientes da combinação linear são iguais a zero. Vejam aqui a representação geométrica dos vetores V1 e V2 que compõem essa base B para o R2. No exemplo 3, nós temos o conjunto B formado pelos vetores 1, 0, 0, 1 e 1, 1. E esse conjunto não é base de R2. Para que esse conjunto fosse uma base de R2, esse conjunto precisa gerar o R2 e ser linearmente independente. O conjunto B gera R2. Qualquer vetor xy de R2 pode ser escrito como combinação linear dos vetores do conjunto B. No entanto, o conjunto B é linearmente dependente, porque uma combinação linear dos vetores do conjunto B resultando no vetor nulo implica que algum coeficiente dessa combinação linear pode ser diferente de zero. Então, como esse conjunto não é linearmente independente, uma das condições para que esse conjunto seja base vai falhar e, portanto, esse conjunto B não é base do espaço vetorial R2. No exemplo 4, nós temos o conjunto B formado pelos vetores 1, 2 e 2, 4, que também não é base de R2. Para que esse conjunto fosse uma base de R2, ele deveria gerar o R2 e ser linearmente independente. Só que esse conjunto B não gera o R2. No vídeo em que nós falamos de exemplos de subespaços gerados em R2, nós vimos que o subespaço gerado por esse conjunto são os vetores xy de R2 que satisfazem a condição y igual a 2x. Portanto, esses vetores não geram todo o R2. E além disso, esse conjunto também não é linearmente independente. B é um conjunto linearmente dependente, porque uma combinação linear desses dois vetores resultando no vetor nulo implica que algum coeficiente da combinação linear pode ser diferente de zero. E nós também vemos aqui que um dos vetores é múltiplo escalar do outro. Então, esse conjunto B não atende nenhuma das condições para ser base de R2. Mas é válido lembrar, gente, que para um conjunto ser uma base de um espaço vetorial, ele tem que satisfazer as duas condições, tá? Se uma das condições não for satisfeita, aquele conjunto já não pode ser considerado uma base do espaço vetorial. Por fim, no exemplo 5, nós temos o conjunto B formado pelo vetor 1, 2, que também não é base de R2, porque para esse conjunto ser base de R2, ele precisa gerar o R2 e ser linearmente independente. Só que esse conjunto B não gera o R2, porque o subespaço gerado por B é o subespaço dos vetores xy de R2, que satisfazem a condição y igual a 2x. Então, esse conjunto B não gera todo o R2. E o conjunto B é linearmente independente, porque uma combinação linear do vetor do conjunto B, resultando no vetor nulo, implica que necessariamente o coeficiente da combinação linear é igual a zero. Mas, como eu acabei de dizer para vocês, não basta o conjunto atender apenas uma das condições para ser base de R2, ele teria que atender as duas.
Como a primeira condição de gerar o R2 não foi satisfeita, esse conjunto B não é base de R2.